Boa noite, irmãos e irmãs. Grande alegria, sempre muito enorme alegria poder vir aqui, passar uns dias com vocês, respirar de novo os ares de Niterói, voltar para casa. Eu me sinto muito bem aqui. Então, não é difícil para mim vir a Niterói, de maneira nenhuma. Eu desfruto bastante da experiência e então agradeço a vocês por esse privilégio que me foi concedido de estar com vocês de sexta até o dia de hoje. Nós vamos concluir uma parte dessa reflexão que nós temos feito sobre trazer a cidade de volta para Deus. E o livro que tem nos conduzido nessa reflexão é o livro de Jonas. E a razão é simples. No livro de Jonas nós temos duas mudanças muito importantes na maneira como Deus vai atuando na história. A primeira mudança importante é que até o livro de Jonas, basicamente as nações da terra deviam olhar para Israel e ver como o povo vivia a sua fé no seu Deus e conhecer o Deus de Israel olhando para o povo. Mas a partir de Jonas, Deus muda a estratégia. Já não é mais agora o povo que vai ficar olhando para as nações da terra, ou ficarem olhando para Israel, para aprender do Deus de Israel, mas agora Deus toma a iniciativa de enviar o seu povo, o seu profeta, até as nações. A grande surpresa é que ele envia o seu profeta à nação, à Síria, à cidade Nínive, que é a nação pior inimiga de Israel. Daí há um componente de hostilidade nesse processo de missão. E são duas coisas interessantes nesse processo de trazer a cidade para Deus. Deus, quando quer trazer a cidade para Deus, Ele trabalha não somente na cidade, que Ele tem o interesse de trazer de volta para Ele, mas também trabalha na vida do seu povo para prepará-lo para essa missão. Porque, assim como Israel, Jonas tinha várias objeções para entregar essa mensagem até a Israel. Uma delas são as profecias, nas quais Deus dizia que no futuro a Assíria seria uma nação que iria ser usada por Deus para julgar Israel. Então, como eu vou entregar a mensagem para aqueles que serão meus algozes? Mas nesse esforço de trazer a cidade para Deus, a gente não pode esquecer dessas duas realidades. Deus leva em consideração o que está acontecendo na cidade. Diz o texto, a abominação, a maldade, o pecado de Nínive chegou até a presença do Senhor no limite. Esse é um dado. O outro dado é que para trazer a cidade, Deus usa o seu povo. Mas para fazer com que seu povo cumpra a missão, Ele tem que tratar com o seu povo primeiro. Então, muitas das estratégias que nós temos às vezes na missão da igreja está estabelecida no fato de que eles vão passar por aqui e vão ver o que acontece aqui. Mas pode ser que Deus esteja dizendo, para trazer essa cidade de volta para mim, é hora de mudar a estratégia. Ao invés de vocês serem o eixo de referência para que as pessoas venham, está na hora de ir até elas, encontrar com elas. Então, nesse momento no livro de Jonas, é um momento muito especial, onde Deus tem um tratamento especial com o seu profeta, com o seu povo, trata de uma forma diferenciada, muito peculiar, é por meio de um drama, onde a mensagem está implícita nesse drama, na narrativa, não está explícita no discurso, mas está implícita na narrativa, e muda também o seu jeito de tratar a história. Deus quer que o seu povo vá ao encontro, ao invés de ficar estabelecido, sendo como referência para que as pessoas vejam. Vamos então ler o capítulo 3 de Jonas. O capítulo 4, na próxima vez que eu ver, a gente trabalha, mas hoje vamos terminar o capítulo 3. Vendo o caminho do arrependimento. Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade
e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco, sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Nós temos estudado o livro de Jonas, baseado em 3 chaves para ler cada capítulo. Em cada capítulo nós encontramos 3 coisas. Nós encontramos as surpresas, nós encontramos as crises e nós encontramos oportunidades. No capítulo 1 nós vimos: e a palavra do Senhor veio a Jonas, uma surpresa. E a reação do profeta foi outra surpresa. Vimos o tipo de crise que isso provocou: um profeta de Deus que não ora a Deus, não obedece a Deus e foge de Deus. Uma outra surpresa. Mas também vimos oportunidades. Mesmo no meio dessa crise, vimos como Deus usa a desobediência para torná-lo conhecido entre os marinheiros, entre o capitão. E Deus, em cada capítulo, traz de novo surpresas, crises e oportunidades. No capítulo 2, a surpresa do grande peixe, que leva Jonas a uma sala de oração chamada do ventre da morte. E uma oportunidade também, para que Jonas reveja. Ele vai orando ao Senhor, salmodiando ao Senhor e reconsiderando uma crise que produziu uma oportunidade de obediência. E o capítulo 3 começa de novo com essa expressão: veio uma vez mais a palavra do Senhor a Jonas. Jonas deve entregar uma mensagem que na língua hebraica tem 5 palavras, em português tem 7 palavras. É uma mensagem tão curtinha que não dá para dividir em 3 pontos. E ele tem que entregá-la de maneira clara, porque é uma condenação muito clara. Jonas provavelmente era maratonista, porque disse que precisava levar 3 dias para poder anunciar a mensagem. Ele percorreu em um dia só. Então Jonas corria bem. Pelo menos nesse dia ele correu. Mensagens curtas que salvam vidas. Há pouco tempo atrás, aqui no Rio de Janeiro, na cidade de Areal, nós lemos lá em São Paulo as notícias. Por causa das chuvas, isso aconteceu em 2011. O prefeito da cidade coloca um carro com um alto-falante anunciando a seguinte mensagem na cidade de Areal: em virtude das chuvas, solicitamos que os moradores das margens dos rios Preto e Piabanha fiquem de alerta máximo e se retirem para lugar seguro, pois o leito estará subindo nos próximos minutos. E o carro saiu por toda a cidade anunciando essa mensagem. O perigo de que os rios subindo iam invadir a cidade e matar muitas pessoas. E o resultado foi que de 12 mil habitantes, 1.300 deles estavam desabrigados, desalojados, cerca de 80 casas foram destruídas e a cidade registrou apenas 3 feridos, porque o prefeito teve a iniciativa de rapidamente colocar numa fita a mensagem e sair por toda a cidade com o carro, gritando uma mensagem curta, nesse caso de 33 palavras, mas que produziu
a salvação daquelas pessoas. Ninguém morreu na cidade de Areal por causa das cheias. Uma mensagem curta que traz vida. Jonas sai com uma mensagem de 5 palavras somente, comunicando uma mensagem que ele não queria comunicar num primeiro momento, mas depois de ser tratado por Deus, no capítulo 2, ele sai, anuncia essa mensagem e produz uma conversão fenomenal. Eu fico imaginando que muitas pessoas ficam encantadas e assustadas com o grande peixe. Para mim, a reação à mensagem, as 5 palavras de conversão de toda uma cidade, a capital da Assíria, Nínive, é mais impressionante do que o grande peixe. 100% da cidade se converte. Até os animais têm que fazer jejum, coitados. Todos têm que fazer jejum. É um negócio muito sério. E aí vem uma frase que a gente vai ver no final, uma frase perigosa que diz que Deus se arrependeu. Que história é essa? Mas mais na frente a gente vai conversar sobre isso. Vamos ver então quais são as surpresas nesse texto. Deus tratou de Jonas por meio da sua palavra e da oração, preparando o coração do seu povo para trazer de novo a cidade a Deus. E com a cidade de Nínive, Deus vai tratar de uma outra forma, por meio da confrontação da sua mensagem. A maldade de Nínive chegou até Deus. Os ninivitas eram temidos, terríveis, conhecidos por sua maldade em toda a terra, aqueles que tinham o hábito de fazer montanhas de esqueletos, montanhas de crânios. Povos, quando sabiam que seriam atacados pelos ninivitas, cometiam um suicídio coletivo, porque era melhor morrer do que cair na mão dos ninivitas, tamanha a violência que esse povo era conhecido na terra. Mas Deus, por meio da sua palavra, vai confrontar esse povo. E nós conversamos aqui na sexta-feira sobre a função da fé cristã, porque a fé cristã, ela critica esses projetos, esses modelos idealizados dos construtores da cidade. A fé cristã funciona como um juízo de Deus às ideias que os construtores da cidade têm do que é a justiça, do que é a vida na cidade. Então Deus vai cuidar de Nínive por meio de uma confrontação da sua palavra proclamada. Nós vemos que Jonas continua um pouco duro na sua forma de agir, mas mesmo assim Deus não permite que os sentimentos de Jonas em relação aos assírios seja o que determine a sua missão. Jonas sai em obediência e vai e anuncia a mensagem que tem que anunciar. E aqui nós vemos que as nossas motivações não frustram os planos de Deus. Deus atua apesar de nós. E a surpresa é essa: Deus tem uma mensagem para a cidade, para trazê-la. A surpresa é que, para que o seu povo se torne apto para entregar a mensagem, Deus vai tratar com esse povo. Uma aplicação para nós aqui seria: Deus quer trazer Niterói de volta para si. Ele vai tratar com o seu povo, não somente essa igreja, mas todo o seu povo nessa cidade, para que isso se torne possível. Porque nós também fazemos missão num ambiente hostil. E é impressionante como a hostilidade define o nosso estilo de vida. Hoje, correndo pelas praças de Niterói, depois de 30 anos, eu me surpreendi, porque eu vi muitas praças na cidade de Niterói, todas elas protegidas com grades. Eu falei, é um contrassenso quando a gente faz praça e coloca grade de proteção. Não faz sentido isso, a menos que a hostilidade define o nosso estilo de vida. É grade nas praças, é grade na janela de casa, é grade nas portas, grade em todo lugar. Porque a cidade se torna hostil, se torna violenta, e nós temos que nos proteger. A hostilidade define estilo de vida. A hostilidade pode definir também estilo de missão, onde nós nos tornamos mais defensivos, mais reativos à hostilidade. Então, o medo acaba definindo o nosso estilo de vida e o nosso estilo de missão. Então, é necessário que Deus trabalhe com seu povo, para que seu povo possa, de novo, fazer aquilo que deve ser feito. Surpresas: Deus ama a cidade. Deus tem um amor incondicional. É interessante o último versículo desse livro, que termina com uma pergunta: não deveria eu ter pena dessa grande cidade? É o único livro da Bíblia que termina dessa forma, com uma pergunta: não deveria eu ter pena dessa cidade?
E Jonas pensando, justamente essa cidade, Deus tem pena da cidade. Era uma grande cidade, diz o texto, grande na sua história. Ela foi fundada por um bisneto de Noé, Nimrod. Gênesis 10 menciona a fundação da cidade de Nínive. Era grande em tamanho. Aqui fala em 120 mil pessoas, nós estamos pensando talvez em adultos, mais uns 600 mil menores. Era uma cidade que precisava 3 dias para percorrer. Era uma cidade de grande esplendor, de excelência, mas o seu pecado chegou até a presença de Deus. O livro de Naum descreve em detalhes a maldade dessa cidade. E a palavra de Deus vem à cidade e provoca uma crise, uma confrontação. A palavra de Deus é sempre poderosa e produz fruto. E ela é anunciada da periferia para o centro. E as notícias chegaram até o rei da cidade. E quando chegou ao rei, ele muda a sua atitude, percebe a gravidade do que está acontecendo e proclama um jejum, uma postura de arrependimento. A fé confronta valores de morte. A fé confronta esses modelos nos quais a cidade foram construídas, esses conceitos ideológicos ou outros conceitos possíveis que constroem e ordenam a vida da cidade. Toda cidade tem uma gramática. E a fé e o Evangelho confrontam essa gramática. Cabe a nós discernir qual é a gramática da cidade do nosso entorno. Qual é a gramática da cidade a qual Deus nos chama a trazer de volta para Ele. Para que a gramática do Evangelho, a palavra do Evangelho confronte essa gramática, revele essa gramática, revele esses enganos. E traga de volta e produza um confronto. Produza um arrependimento. Então nós vimos que a palavra de Deus critica, julga essa gramática de uma cidade má, hostil, cuja maldade chegou até Deus. Surpresas. O segundo ponto que nós vemos aqui são as crises. Confrontada então com a palavra, nós vemos no versículo 5 que há um arrependimento sincero. Há uma manifestação externa dessa tristeza. Eles se humilham, do maior ao menor. Eles não ficam se justificando. O rei modela para o seu povo o arrependimento. Ele mesmo troca a sua veste e proclama um jejum, suplicando a Deus que Deus reconsidere, que Deus arrependa-se, que reconsidere a sua decisão. Eles depositam a sua confiança no Senhor. Deixam os ídolos, voltam o seu rosto para Deus. O rei diz: abandone os seus maus caminhos, deixem de fazer o mal. É o rei fazendo eco à mensagem do profeta: deixem de fazer o mal, abandone os seus maus caminhos, converta-se ao Senhor para que o Senhor mude. Antes, isso foi feito com os marinheiros. No drama vivido por Jonas no barco, quando eles percebem de quem Jonas é o servo, e percebem o que acontece, eles também mudam o seu coração, fazem votos ao Senhor, prestam sacrifícios ao Senhor. E aqui nós vemos a mesma situação acontecendo na cidade de Nínive. Eles abandonam as suas práticas pecaminosas, versículo 8, eles se convertem. E quando há conversão, há um abandono de prática pecaminosa. Quando há conversão, há um compromisso com a santidade. Quando há uma conversão, há uma externalização desse compromisso. Eles se humilham diante de Deus, versículo 9. Quem sabe Deus mude de ideia. Elizabeth Bordwick, uma antropóloga norte-americana, estudando sobre o feminismo e o machismo, a questão de gênero, na sua tese de doutorado, escreveu o seguinte: não há arma mais efetiva contra o machismo do que a fé cristã. É mais efetiva do que o feminismo, ela dizendo. Ela não é cristã. Porque o homem, quando se converte, muda a sua forma de viver, muda os seus hábitos. Ele agora não golpeia mais a sua esposa, ele agora participa da educação dos filhos, ele agora, ao invés de gastar dinheiro com tolices, gasta dinheiro com alimentação, com educação, muda a forma de viver. E ela foi analisando o tipo de
impacto externo que a conversão produzia, homens abandonando a sua experiência ruim. Eu sou pastor numa igreja japonesa, como alguns de vocês sabem. E a cultura japonesa é uma cultura bastante especial no que diz respeito a preservar a imagem, o cuidado, tudo isso. Um dia chega na igreja um senhor chamado Paulo. Ele passa a frequentar a igreja, eu vou saudá-lo e pergunto: Paulo, você nunca nos disse o seu sobrenome? Eu não vou dizer meu sobrenome, porque se eu falar meu sobrenome, você vai saber quem eu sou. Tá bom. Um dia ele disse o sobrenome, veio até o meu escritório e compartilhou a sua conversão. Ele disse: eu vivi muitos anos uma vida devassa. Eu era responsável por muitos homens na construção de Itaipu, na usina. E você não imagina como é que os homens vivem naquela situação. Eu era o chefe de muitos deles. Eu nunca fui fiel à minha esposa, nunca fui fiel a nada. Eu fiz cada coisa horrível. Mas um dia eu cheguei em casa, eu passei na feira e passei na porta aqui da igreja e me lembrei que essa é a igreja da minha mãe. E lembrei que muito tempo atrás a minha mãe havia me dado uma Bíblia. Eu nunca tinha aberto aquela Bíblia, voltei à minha casa, na estante, lá estava a Bíblia que a minha mãe havia me dado há 30 anos atrás. A mãe já tinha falecido. E eu abri a Bíblia, daquela Bíblia tão antiga que tinha zíper ainda. Ele abriu a Bíblia, e quando ele abriu a Bíblia, caiu do meio da Bíblia uma oração escrita em japonês, que a sua mãe havia feito por ele. Ele não sabia que a mãe havia orado, só que a mãe não somente orou, como escreveu a oração. Enquanto ele lia aquela oração, veio uma profunda consciência de pecado na sua vida. Ele voltou à igreja, pediu para ser discipulado, entregou a vida a Jesus e começou a mudar a vida de tal forma, que a sua esposa não cristã ficou impressionada e começou a compartilhar com as filhas. A filha que vivia na Austrália disse: eu não acredito que meu pai esteja vivendo assim, eu vou ao Brasil porque eu preciso ver essa situação. E veio. Quando Paulo soube que a filha vinha ao Brasil, ele disse: eu quero dar um testemunho na igreja, posso? Pode. Aí ele veio de paletó e gravata. Na nossa igreja nós não usamos regularmente paletó e gravata, mas ele veio de paletó e gravata. Eu falei: é sério? Japonês de paletó e gravata é sério. E ele tirou da sua Bíblia umas 5 ou 6 folhas que ele escreveu todo o testemunho. Então, domingo de manhã, o Paulo subiu no púlpito e tinha as suas 3 filhas, a sua esposa ali, e ele começou então a dar o testemunho e confessar todos os seus pecados em público. Isso numa igreja japonesa não é muito comum. Os pastores sentados assim, todo mundo: nossa, o que está acontecendo aqui? E ele confessando os seus pecados, dizendo à esposa presente: eu nunca lhe fui fiel. Eu agi mal assim. E no final do testemunho, ele mete a mão no bolso, tira uma caixinha e diz: eu quero pedir você novamente em casamento. Você aceita? Aí o povo na igreja, entre lágrimas e sorriso: aceita. E ela disse, tudo muito sem graça, ela disse: sim. O pessoal: Então ela passou na frente, os pastores em pranto, sentados lá, tudo soluçando. Claro que aquele choro japonês, contido, mas enérgico, né? E aí pede que nós passássemos à frente para celebrar então a cerimônia de casamento do Paulo. Ele disse: agora eu lhe serei fiel por causa de Cristo. E as filhas vieram à frente e nós celebramos domingo pela manhã, sem que nós soubéssemos, uma cerimônia de casamento na igreja. Naquele dia era o meu dia de pregar, e quem disse que eu tinha energia para pregar depois daquilo? Eu subi no púlpito e falei: Paulo, você colocou todos os homens dessa igreja numa situação muito difícil. Ele disse: mas não era essa a ideia, mas você colocou, Paulo, porque nós vamos chegar em casa no almoço e vamos ouvir a seguinte pergunta: quando é que você vai fazer a mesma coisa? Quando há conversão, há abandono do mal, a mudança de conduta, a mudança de vida. Eles se humilham diante de Deus, abandonam a sua prática pecaminosa, confessam ao Senhor o seu pecado e arrependem de maneira sincera. E aí o texto menciona que Deus se arrepende. Como funciona isso?
Como é que Deus se arrepende? Deus muda o seu parecer. O mesmo Deus que vê o pecado do povo, também vê a atitude de arrependimento desse povo. Vê a atitude concreta do rei, de todo o povo que abandonam as coisas mas que mudam sua forma de proceder. E onde há sinal evidente de arrependimento, há a oferta do perdão. Deus oferece a sua graça às nações. Deus oferece a sua graça à cidade que se arrepende e responde a isso com a suspensão do juízo. Há uma diferença entre o arrependimento humano e o arrependimento divino. Nós nos arrependemos porque nós somos pecadores. Então há uma mudança de mente, há uma tristeza por causa do pecado, há um regresso a Deus, por saber que o pecado é algo mal em si, não somente pelas suas consequências, mas o pecado é em si mal. E essa tristeza, segundo Deus, produz vida na gente. Isso implica abandono do pecado. Deus não tem que abandonar o pecado. Deus não peca. Deus não tem que se arrepender. Mas o verbo hebreu aqui, ninham, significa uma coisa para além um pouquinho. Ninham se refere a uma outra forma de atuar. Não implica que a forma de atuar anterior estivesse errada. Simplesmente é uma mudança na forma de atuar. Quando você dirige pelas ruas da cidade, e você vai a uma velocidade de 80 km por hora, de repente você vê uma sinalização dizendo lombadas. O que você faz? Você muda a forma de dirigir. Você reduz a velocidade. Não quer dizer que você estava fora da lei antes. A circunstância mudou, então você muda a conduta. Antes Deus havia dado juízo, porque a atitude da cidade, a sua maldade havia chegado até a sua presença. Agora apareceram umas lombadas no caminho. Agora a atitude do povo é outra completamente. E Deus agora muda a sua decisão, não porque o que ele falou antes estava errado, mas porque, segundo o caráter de Deus, o seu amor, a sua bondade, diante daquela decisão do povo, a melhor forma de expressar o seu caráter diante do arrependimento é oferecer a graça, a misericórdia. Então, a palavra que é traduzida por arrependimento, na verdade, essa mudança de conduta de Deus frente à mudança de conduta do povo, que se arrepende. Nós não estamos diante de uma falha divina, mas estamos diante do desejo de Deus de ser coerente com a sua natureza de misericórdia. É assim que no capítulo 4, versículo 2, Jonas diz: eu sabia desde o princípio que se ele se arrependesse, o Senhor ia me deixar com cara de tacho. Essa parte não existe no texto original. O Senhor é um Deus misericordioso. O Senhor não aguenta ver ninguém arrependido. Por isso que eu fugi do Senhor. Imagina, lá vem Jonas de novo com a sua teologia difícil. A crise produz esse arrependimento. A relação com Deus é assim, não é? Deus não muda o seu caráter. Deus é santo, mas Ele expressa plenamente o seu caráter de misericórdia de uma maneira diferente frente ao arrependimento de uma pessoa, de uma família, de uma cidade, de uma nação. Pecado é coisa séria. É coisa séria. E o salário do pecado é a morte. Com pecado a gente não brinca. E a santidade é a preservação da vida. Somente um Deus santo é capaz de preservar a vida. A santidade não é algo chato. Deus não é um estraga-prazer. Nenhum compromisso de alegria na vida que não esteja vinculado à santidade pode produzir vida. Produz engano. Na gramática da nossa cidade, existem conceitos de vida e de felicidade que destroem a vida das pessoas. Destroem. Porque é uma falsa gramática.
É uma felicidade que não tem compromisso com a vida e destrói a vida das pessoas. Quando nós anunciamos o Evangelho, clamamos às pessoas para que considerem a palavra de Deus e se arrependam, é para que elas tenham vida, plena vida, de verdade. Não há nenhum projeto de felicidade humana que, comprometendo a santidade, tenha como resultado mais vida, porque o salário do pecado é a morte, sempre, todo tipo de morte, física, relacional, espiritual, emocional, sempre tudo aquilo que o pecado toca produz morte. Eu costumo explicar esse esforço da santidade com esse exemplo dos médicos que entram na sala cirúrgica, todo o cuidado anterior para entrar na sala de cirurgia, da asepsia, porque um médico santo, quanto mais limpo ele estiver, menos risco corre o seu paciente. Agora imagina se um médico jardineiro entra com a mão suja, contaminada, para atender uma pessoa. Ele vai evoluir, não vai para óbito, não é verdade? Então, pais santos preservam a vida dos filhos, esposo santo da vida da esposa, a esposa santa da vida do esposo. Uma igreja santa preserva a vida da cidade. Então, quando a gente sai para anunciar o Evangelho que confronta esses modelos dos construtores da cidade, da gramática da cidade, diz: isso é ilusão, o que vocês chamam de alegria é ilusão, porque está comprometida com o pecado. Isso produz no final do dia morte. E eles sabem disso. Quando chega em casa, fecha a porta do quarto e bota a cabeça no travesseiro, eles sabem disso. Que gastou dinheiro, tempo, saúde e não produziram aquilo que o seu coração anseia. Surpresa, crise e oportunidade. Oportunidade de aprender algo sobre o caráter de Deus. Como Deus reage frente ao arrependimento da cidade. Vocês imaginam, por exemplo, um dia no Brasil sem mentira? Quanto de economia isso poderia produzir? Um dia na cidade sem mentira. A oração que eu faço à noite antes de dormir: Senhor, que todos os revólveres não funcionam dos bandidos. Dê uma dor de barriga enorme neles, para que eles não saiam de casa. Que o mal não prospere, que o pneu do carro deles fure no nome de Jesus. Todos 4 de uma vez. Que eles tropecem no caminho, que todo que se levantou nesse momento da noite para fazer algo de mal, não consiga enxergar a porta. Um dia só sem mentira, como seria esse país? Como seriam as nações da terra? Então, trazer a cidade de volta para Deus é confrontar a mentira dessa gramática falsa de felicidade que a cidade constrói com as suas luzes e que está comprometida com o pecado. Então, não ter medo de chamar de pecado o que é pecado. Hoje em dia nós vivemos numa época onde a palavra-chave é a tolerância, não é verdade? A única coisa que as pessoas não toleram é a intolerância de outros. Verdade? Mas o Espírito Santo não é tolerante. Ele chama de pecado o que é pecado. Ele diz: a única forma de você mudar é mudar de vida. O Espírito Santo não tolera pecado. Então, a forma como nós vamos trazer essa cidade de volta para Deus é dar os nomes aos bois. E dizer: esse projeto de alegria, essa forma de organizar a vida, essa forma de tratar a vida humana, essa forma de viver a vida é pecado, está longe de Deus. Uma mensagem curta. Você vai dizer: é pecado. Não se preocupe com a quantidade de coisas que você vai falar. Jonas tem um sermão mais curto da Bíblia, no entanto toda a cidade se converte. Porque Jonas é bom pregador? Não. Porque a palavra de Deus é poderosa. Surpresa.
veio a palavra do Senhor a Jonas pela segunda vez. Surpresa, o impacto que essa palavra teve sobre a cidade. Crise. A mesma palavra que consola, abate. Essa palavra qualifica o juízo ético do povo de Deus. Essa palavra conduz a um impacto, tanto na vida pessoal, na vida social, na vida privada, na vida pública, no indivíduo, na nação. Essa palavra produz mudança. Se não há mudança externa visível, não houve transformação interna. Conversão, arrependimento implica em deixar o mal. Deixar de fazer o mal. Mudar a sua vida. Qual é a oportunidade? Nesse confronto, nessa crise, nós temos a oportunidade de conhecer o caráter de Deus. Um Deus disposto a agir com misericórdia frente a uma conversão genuína, sincera. Interessante que 150 anos depois, Naum foi pregar em Nínive. E a reação da cidade foi completamente diferente. E aí, um pouco tempo depois, 5 anos depois que Naum prega em Nínive, a cidade é completamente destruída por causa da sua maldade. Não reagiram a Naum da mesma forma que reagiram a Jonas. Trazer a cidade para Deus implica em duplo desafio. Reconhecer que, como povo de Deus, nós devemos ser tratados por Deus pela oração e pela palavra, para nos tornarmos aptos para serem mensageiros do Senhor. Checar e verificar os nossos próprios preconceitos, a nossa própria atitude defensiva que impede que a missão aconteça, como aconteceu com Jonas, com seu nacionalismo exagerado, com a sua preocupação com a autoimagem. Assim como Jonas, nós também temos no nosso espírito defensivo, porque vivemos num ambiente hostil. Se queremos trazer a cidade de volta para Deus, Deus vai responder a nossa oração, primeiro tratando com a gente, e segundo, nos capacitando a entregar a mensagem que vai produzir conflito, porque vai revelar as falsas ideias sobre felicidade, sobre vida, que o Senhor diz, isso no final do dia produz morte. E o que vai produzir vida para vocês é a conversão de vocês. Que Deus abençoe vocês nesse esforço, nessa preocupação de querer trazer de volta essa cidade para o Senhor. Amém.